Olá pessoal, eu sou o Marcos, esse é meu bigode e essa é a Toca do Aventureiro. E hoje a gente está aqui numa live, tá? Essa live a gente vai falar com a Cristina e com a Ana, certo? Elas estão aqui para falar da nova coletânea da editora Pictus, que é Sete Faces do Tempo, né? Eu vou mandar aqui o convite para elas. Olá, Ana, já até apareceu aqui, deixa eu mandar o convite para Ana. Aceitar, às vezes demora um pouquinho, tá bom? Então, pessoal, hoje eu tô com a minha colinha aqui do lado, então eu posso estar olhando. Opa! Olá! É só virar a câmera agora. Oi, Ana, Tudo bom? tudo bem? E aí, como vocês estão, meninas? Então, gente, bom, pessoal, como eu falei, né, na verdade foi a Ana que me chamou, né, pra gente fazer essa live, pra gente falar dos Sete Faces do Tempo. A Ana já teve aqui algumas vezes, né, a Cristina é a primeira vez. Então, meninas, eu peço para vocês, por favor, se apresentarem. Enquanto isso, eu vou mandar os aviãozinhos para a galera. Então tá bom. Ana, Eu sou Ana Lúcia Merez, boa noite, né? Ou bom dia, com qualquer coisa, se vocês estiverem assistindo em outro lugar ou de outro planeta, não sei como é o tempo do planeta. Eu sou Ana Lúcia Merez, já estive aqui algumas vezes. Quem me conhece sabe que eu sou bibliotecária, trabalho na Biblioteca Nacional e também sou escritora, principalmente de fantasia, escrevo para jovens e adultos, um pouquinho de fantasia sombria às vezes, né? E atualmente mais fantasia histórica. Então, eu tenho alguns livros publicados pela editora Draco, também organizei umas coletâneas por lá e participo como contista de várias outras coletâneas. E dessa vez eu estou aqui organizando uma coletânea com a minha amiga Cristina Tesel, pela Pixus, a editora dela. Muito bem. Cristina? eu sou a Cristina Tesel, eu também sou escritora de fantasia, que dou uns passinhos ali pelo terror também, né? Pelo Dark Fantasy também. Interessante que o Dark Fantasy é uma coisa que eu nunca tinha escrito, mas eu participei de uma seleção da editora Draco, de contos a coletânea Duendes, né? A famosa coletânea Duendes, né? Uhum. E eu falei, então, vou tentar escrever um conto dark e tal, e deu super certo, e a partir daí eu comecei também a escrever coisas de terror. Na pandemia eu escrevi muitos contos de terror que não tinham nada a ver com pandemia. Então Aí hoje que eu é sou uma bom. escritora porque era uma fuga, né? Eu sou uma escritora de fantasia e de terror. Ficção científica, por enquanto, está um pouquinho encostado, mas também já escrevi alguns contos de ficção científica. E a gente tem uma pequena editora aqui em Niterói, chamada Pictus, que ela é pequenininha, mas ela tem grandes autores participando, autores premiados, como a Ana, e agora com essa coletânea que a gente vai lançar agora, Sete Faces do Tempo, temos também o Otávio Aragão, tem o Clécius Duran, que são autores aí maravilhosos, e temos autores novos também, que são muito promissores. Então, é uma coletânea que está muito, muito selecionada a dedo. Os contos foram selecionados a dedo, estão muito legal. Depois a gente vai falar um pouquinho dela. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, lembrando que quando a gente fez o post, certo, para esse bate-papo, tem um formulário para ser preenchido. Você preenchendo esse formulário, a gente vai fazer um sorteio até o final dessa live para a coletânea, tá? A coletânea tá linda, daqui a pouco eu vou mostrar a capa para vocês, né? Vamos com calma, a gente tem que deixar o pessoal com um pouquinho de vontade, né? Ô, Ana, você tem como mandar o link aqui no chatzinho pra gente? Link do? Do formulário. Eu vou mandar aqui, ó. Tô mandando. Beleza, beleza. Opa! Então, aqui, ó, o Castelo do Rei do Norte está aqui, Ana. Foi ele que fez a postagem essa semana sobre o seu livro. Muito obrigada por dar uma olhada lá, tá? Muito obrigada pela força. Boa noite, Fantástico Nacional. Até a gente tem que se apoiar, né? Mas vamos lá, meninas. Sete Faces do Tempo. Vamos lá.
quando você fala em viagem do tempo, pensando logo, lógico, numa máquina do tempo. A minha primeira experiência com viagem do tempo, lógico, foi De Volta para o Futuro, né? Marty McFly e o Doutor. Só que depois eu vim a conhecer Júlio Verne, e a gente tem outros conceitos de linhas do tempo alternativa, realidade alternativa, né? Universos alternativos. Agora, o pessoal conhece muito o caso do MCU, né? Então, a viagem vai pelo que eu entendi, de 1920 até 2150, é isso? Não, esse foi só um exemplo, né, do que Sim. a gente, quando a gente fala em viagem no tempo. Porque, na verdade, nós nessa coletânea, a gente tem várias formas de viagem no tempo. Inclusive, o título da coletânea mudou ao longo do processo de criação, né, da ideia, porque a gente entendeu que para abarcar tudo o que envolve o que seria uma viagem no tempo, a gente precisaria mudar esse título. Então, a gente chamou de 7 faces do tempo, né? Eu acho que Não, eu tô aqui. Deu uma travada. Eu tô aqui, pode falar. Então, assim, são questionamentos que a gente faz, né? O que é exatamente viajar no tempo, né? Pode ser uma questão de uma contagem do tempo diferente, por exemplo, para você o tempo passa, enquanto passa um dia para você, para mim passou um ano. Então, eu estou viajando no tempo e você não, porque existem histórias que abordam isso, né? Tempos contados de forma diferente. Isso é uma viagem no tempo também? Eu gosto de ver aqueles vídeos de fotos inexplicáveis e itens inexplicáveis achados, né, fossilizados. Eu acho isso muito interessante, mas o que você falou é que é o seguinte: eu trabalho à noite, eu trabalho 12 horas, então eu trabalho num dia e volto no outro. Para mim, gente, o ano só tem 6 meses. A sensação passa muito mais rápido, né? Mas como eu mencionei a minha experiência, como foi crescendo, conhecendo esse conceito de viagem no tempo, o que é viagem no tempo, e para vocês, como foi a experiência de vocês? Qual que foi assim a coisa que pegou vocês assim? Porque a minha geração, claro, foi De Volta para o Futuro, né? Mas outra coisa que é um filme que eu adoro é aquele Feitiço do Tempo, que o cara tá preso no mesmo dia, né? E vocês? O Feitiço do Tempo foi do Nicolas Cage, esse. E teve um também que era do Bill Murray, que acho que era o Dia da Marmota. É o Dia da Marmota, que chama no Brasil é Feitiço do Tempo. No Brasil mas nos Estados Unidos é Groundhog Day, tá certo. É o Dia da Marmota. Mas, e a experiência de vocês? Para mim, especialmente, o que chamou mais atenção foi de uma outra forma de viagem do tempo, né? Primeiro, A Máquina do Tempo, mesmo o livro A Máquina do Tempo, que eu li quando eu era bem pequena, porque a Ed Ouro, na época, tinha uma versão complicada dele, né? E eu li desde muito cedo. Minha irmã desenhava muito, de vez em quando ela desenhava assim, os Eloys, os Morlocks, né? Esse foi um livro que marcou muito. Outra história Desculpa, é que até hoje o texto do Verne sobre os Morlocks me dá um arrepio na espinha, principalmente quando você descobre o que são os Morlocks, né? E outro que me marcou também foi a história do Dick Van Dyke e outras histórias correlatas de pessoas que entram no mundo das fadas. Aqueles lugares onde as pessoas ficam lá, assim, pensam que ou dormiram ou pensam que passaram um dia ou dois, quando saem, assim, passaram 100 anos, né? Porque eu gosto muito de fada. Não sei se vocês sabem, eu gosto muito de fada doente, né? Então, quando você disse Dick Van Dyke, você quis dizer Rip Van Winkle? Gente, é mesmo. Dick Van Dyke é o cara que fez o filme da Mary Poppins. Que ele é a única pessoa do elenco que tá vivo ainda. Dick Van Dyke, olha, eu não sei, mas ele deve ter 100 anos. Eu acho que ele deve ter 100 anos. Há 101, 102 anos. Ele pelo menos 100 anos ele tem. Mas não é Dick Van Dyke, é Rip Van Winkle, gente. Desculpa. Isso. E o Rip Van Winkle seria um cara que entrou no mundo das fadas e dormiu. Simplesmente assim. Sim. Depois eu vou te recomendar um livro de fadinha, tá? Sobre que acho que você vai gostar. Mas eu acho interessante essa questão também, né? Que é a questão que pouca gente você falou, que eu acabei de lembrar também, tem a questão do mundo das fadas, né? Que o que você faz lá, o tempo passa diferente, e em muitos contos eles dizem, nunca coma e beba nada no mundo das fadas, né?
não coma, não beba. É aquela coisa, você não tem sol e lua, o tempo todo é a mesma coisa. Aham. Tem esse tipo de descrição. Né? Uhum. E Eu, tem uma história também do cara que ia para uma história holandesa, acho que era Ocean, não sei como é que fala. Eu sei que ele ia para um lugar desses assim bonito também, um Chermanov desses assim, ficava muito tempo lá e depois queria voltar para casa. E falaram, não vá, porque você vai morrer. E conforme ele volta, assim, ele envelhece instantaneamente e morre, né? Então, essas histórias, assim, eram bem interessantes para mim. E outra realmente foi A Máquina do Tempo. As foram as primeiras, assim, que me marcaram. Quando eu fui ver De Volta para o Futuro, eu já era adolescente, então eu já tinha uma uhum. ideia de viagem no tempo, assim, um pouquinho diferente. Mas, sim, foi um filme bem interessante esse. Caíram dos Pacotes. De Volta para o Futuro foi uma das melhores sequências, né, de filme, Foi. assim, em Foi termos assim, porque sequência de filme normalmente é bem frustrante, né, decepcionante, é só fazer render mais de uma boa ideia. E eles, Uhum. De Volta para o Futuro foi perfeita, porque todas as sequências se amarraram, estava tudo muito bem planejado e para mim foi uma das melhores sequências de filmes do cinema. Eu amei. Ah, E aí é muito apaixonante, né? Essa extrapolação, né? O que poderia acontecer se eu pudesse modificar um fato no passado, né? Pensar nisso uhum. é sempre muito instigante, né? Aham. E dois exemplos que a gente tem, por exemplo, Júlio Verne, como ele era uma pessoa que estava apresentando aqueles conceitos, muitos dos livros dele são bastante técnicos, né? E coisas como De Volta ao Futuro é uma coisa mais pop. Então, como que foi para vocês abordarem os tipos de viagem no tempo, as ideias e o conceito da física, né? Na verdade, a literatura é uma fuga para a prisão Hum, e as limitações que a física e a matemática nos impõem, né? Porque já que não é possível é, existem várias teorias físicas que, se tiver algum físico nos assistindo, né, deve conhecer de trás para frente, né, com nomes uhum, mirabolantes. E tem também modelos matemáticos que comprovariam a, uma possível viagem no tempo. O meu filho estuda matemática e às vezes a gente tem uns papos assim bem abstratos sobre isso e sobre universos paralelos. legal. Ele acha que a cada decisão que a gente toma é possível matematicamente é possível que o universo se bifurque e crie uma nova linha paralela, e então existem uhum. quinquilhões e quinquilhões e quinquilhões, elevado a quinquilhões, de universos coexistindo com todas as possibilidades de escolhas de todo mundo. Enfim, então a gente tem altos papos sobre isso. E a gente sabe que esse tipo de viagem, primeiro que os modelos matemáticos, assim, eles são comprováveis ali no papel, mas não na prática. E os modelos físicos, eles nos impõem uma limitação do nosso corpo Uhum. biológico. Assim, o nosso corpo biológico, a nossa matéria biológica, nunca poderia se submeter às Aí, tipo, exigências É. dos métodos que a física considera que poderiam levar a uma viagem no tempo, né? A gente se desintegraria, uhum. ou a gente seria esmagado, ou a gente viraria 2D, alguma coisa dessas. Então, a nossa fuga é o quê? A literatura, a ficção, né? A gente fugir para uma opção de recriar isso com regras Uhum. da nossa própria É, imaginação, né? Aí é você uma coisa parte, que. a ficção científica usando os recursos, assim, falando de tecnologias, de equipamentos, né? Ou de leis da física de um mundo específico que está sendo criado ali. A fantasia já parte para a coisa da magia, né? Uhum. De poderes sobrenaturais, ou de uma entidade, ou de uma profecia. Então, Ou do são esses canais que a inexplicável, gente. né? Ou não Oi? tentam explicar. Ou não tentam explicar, simplesmente. O próprio É, universo ali se autoexplica, o universo é assim, daquele jeito, e a coisa segue em frente, né? Por exemplo, as uhum. viagens no tempo do Casário e do Ulisses no meu livro Os Pilares do Meu Kart, né? Eles viajam pela antiguidade. Tem uma clepsidra do Deus Tote, né? Então, assim, se explica se é uma magia divina, um artefato que faz com que eles possam viajar no tempo, e aí dentro disso tem as regras, né? Toda vez que eles passam Uhum. pelos Pilares do Meu Kart, que seria o Estreito de Gibraltar, eles voltam a ter a mesma aparência, o mesmo corpo, a mesma integridade física que eles tinham
quando eles passaram da vez anterior e da vez anterior e da vez anterior. Então, perdeu um olho durante uma batalha, passou ele de novo, já está o olho de volta. Passou muito tempo fora, o Lisa ficou mais velho, começou a ficar barbudo, assustador para ele. Passou de novo, ufa, só tem a minha barbinha ralinha de antes, né? Então você cria, como a fantasia faz assim, ela tem que ter regras, geralmente, né? Lógico, tem histórias caóticas, né? Cria regras dentro do seu próprio universo, do seu próprio mundo. Já na ficção científica, o que eles fazem? Eles tentam pegar uma suposta tecnologia que ainda não existe, mas essa tecnologia tem fortes bases naquela que nós, na ciência, já conhecida, né? Então, assim, uma coisa... usando coisas que hoje o desenvolvimento dessas coisas seria a possível motriz de um dia a gente conseguir viajar no tempo. Então eles dominam essas técnicas todas e aí eles dizem, nós dominamos a tal técnica, mas eles vão até o ponto que a gente conhece para dizer, foi a partir disto daqui que a gente fez, descobrir, aí pode inventar que descobriu um elemento novo, fez alguma coisa, os alienígenas apareceram, aí essa parte que é divertida, né? Eu acho essa parte bem divertida. Mas que vocês estavam falando da questão que a Ana mencionou, consequência, eu acho que, por exemplo, tem dois exemplos muito bons de consequência, que, por exemplo, no filme Time Cop, do Van Damme, né, que é uma coisa que a gente sempre escuta na vez do tempo. Mesmo a matéria não ocupa o mesmo lugar, então não encoste em você mesmo. E o vilão morre porque ele encosta nele mesmo e vira um monstro Lovecraftiano antes de ser completamente eliminado ali da linha do tempo. E tem um outro que é... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome que é com o Ben Affleck, que é Uma Turma. Não, Ben Affleck é Uma Turma, não, Ai, meu Deus, eu esqueci o nome, mas é assim, o cara inventa uma máquina que pode prever o futuro. E parte do contrato dele é que a memória dele seja apagada. Então, ele acorda, tipo, acabou, beleza, tá aqui o seu pagamento, né? Só que o que acontece como as pessoas começam a prever o futuro, toda vez que elas vão lá, eles pagam para a empresa, vai dar certo o meu relacionamento com essa pessoa? Eu vou ganhar dinheiro assim? E isso estava fazendo o mundo entrar em colapso, né? E a única empresa que sobrou é a empresa que fez a máquina. E o pessoal que fez a máquina estava ciente disso, eles acharam até o último momento que eles poderiam mudar a linha do tempo, não era isso que acontecia. Então meio que ficou preso num loop. O cara teve que criar o próprio loop para salvar a linha do tempo dele. Eu acho isso muito... Eu não lembro o nome do filme agora, né? Mas eu lembro que o conceito foi muito legal. Né? Agora me veio isso na cabeça, mas perdoe, meninas. Mas, vou fazer um parênteses aqui, para quem entrou na live agora, para acessar o link, o formulário para participar do sorteio que vai acontecer ao longo da live. Entra lá em pictus.com.br/sorteio toca. Exatamente. Lá vai ter o link para o formulário para vocês concorrerem a um livro 7 Faces do Tempo. Exatamente. E eu vou mostrar agora aqui para a galera, para eles passarem um pouco de vontade, a foto do livro. Vamos lá. Aqui, ó, pessoal, olha que legal. 7 Faces do Tempo. Então vocês podem ver ali, ó, que a gente tem 7 símbolos. Uma ampulheta, um foguete, um símbolo nuclear, um olho que parece de um animal, um leão, uma asa, e se eu não me engano são 2 navios diferentes, é isso, meninas? Não, navios não. Não? Não. Tá cheio de spoiler nessa capa, né? Tá cheio de spoiler nessa capa, Nossa, né? Nossa, quem que teve ideia de fazer uma capa cheia de spoiler? E é o que eu tava falando Eu acho que tem que ter um pouquinho de spoiler na capa para dar vontade, porque, vamos ser sinceros, muita gente compra o livro pela capa. Eu fiz um vídeo esse ano sobre livros que eu comprei pela capa, e qual experiência foi boa e qual não foi, né? Mas você sabe que a gente ficou numa dúvida, assim, em ilustrar cada início de conto também com um elemento, né? Mas a gente pensou assim, não vamos fazer isso, porque deixa a pessoa descobrir qual é o elemento ao longo do conto, né? Qual é o elemento que está ancorado lá na capa? Aí ele vai descobrir, esse aqui é o do foguete. Aí vai lendo o outro, esse aqui. Esse elemento que você não descobriu o que é, eu acho que é um desenho de uma planta, não é não? No cantinho direito? Pode ser, porque assim, meninas, eu vou falar uma coisa. Ana, segura a risada porque eu acho que ela vai lembrar disso. Eu acredito que essa capa de vocês deve ter muito verde,
E o Marcos é daltônico e verde é uma das cores que ele tem mais dificuldade de então é isso. Tem muito verde mesmo. Tem muito verde. Mas o que eu estava falando, pessoal, eu gostei muito do design da capa, porque ela tem aquela pegada minimalista, tem algo que me chama nos livros do Júlio Verne, o design, as letras, o formato, né? E aí eu queria que vocês pudessem, o que vocês podem contar sobre esse processo, como é que foi? Vou deixar Então, para a Cristina que agiu essa capa maravilhosa. A gente teve um conceito inicial, a Ana é co-organizadora da coletânea, né? Uhum. Então, tudo foi debatido desde o início, cada ideia com ela. Ela sempre opinando sobre tudo, aí ela deu sinal verde, olha, acho que essa linha tá legal. Aí, essa coisa toda do arabesco, né, misturado com os elementos. Eu sempre gostei, e vou fazer uma propaganda aqui, por que não? Eu sempre gostei muito das capas da editora Draco, que a Ana tem vários livros publicados por lá, e minha inspiração inicial foi essa, poxa, eu vou fazer uma capa linda como aquelas capas que tem na editora Draco, e aí a gente foi por essa linha e ficou muito... Eu gostei bastante também do resultado final, os autores gostaram. Eu acho que os leitores também vão curtir isso, de descobrir qual é o conto, que elemento é que está em qual conto. Isso vai ser uma descoberta ao longo da leitura. E é um livro muito interessante porque ele aborda o tempo de formas assim, com estilos totalmente diferentes e de forma totalmente diferente. Nós temos aí ficção científica, nós temos romantasia, nós temos fantasia, nós temos distopia. Tem vários estilos aí, uma variedade muito rica de contos e com histórias muito envolventes. Eu queria só agradecer aqui ao JP Silverado, que ele falou, o nome do filme é O Pagamento. Muito obrigado, que a gente estava falando. Ele reconheceu. Então, meninas, deixa eu perguntar para vocês, né? Antes, né? E aí, Ana, a capa foi de primeira ou não? Deu muito trabalho? Bom, deve ter dado trabalho para a Cristina. Não foi de primeira. Ela falou. Ela precisa fazer. Essa deve ser a eu não posso dizer 8ª ou 9ª versão, porque... Aí aumenta a letra, diminui, faz uma linha só, faz 2 linhas, faz mais sombreado, faz uma cor mais viva, né? Esse tipo de coisa a gente foi debatendo. A gente fez experimentos de cor, de tamanho de fonte. O ilustrador ia ajeitando conforme as coisas que a Cristina ia passando para ele. Mas é engraçado que normalmente a gente combinava. Ela falava, você prefere A ou B? Eu dizia A. Aí ela dizia assim, eu também preferia A. Só que a B talvez tivesse uma legibilidade melhor, sabe? Tinha esse tipo de ponderação. Eu falava, não, mas A já dá para... Tá muito legível, tá muito bom. Entendeu? Era mais ou menos a gente gosta, né, Cristina? Geralmente a gente vai assim no... Mas ela tem uma sensibilidade incrível sobre essa parte de visual, né? De design de capa. Eu já não sou mais assim. Eu sou muito com texto, mas nós duas, no caso, mas capa. Mas, assim, quando me apresentam uma coisa, assim, 2 versões, né, aí eu geralmente eu tenho um bom olho para dizer o que funciona melhor. Não, eu vou primeiro aqui nessa linha. Porque a Ana é muito experiente também, né? São muitos anos aí produzindo coletâneas, né? Então... Falando nisso, eu tenho que fazer uma pergunta, né, Ana? Que sabe, Cristina, eu escutei um boato que, assim, que a Ana, o pessoal fala, todo mundo conhece a Ana, tal, ela tá em muitas coletâneas, e me falaram do boato que, tipo assim, a Ana dá sorte pra coletânea. Você confirma isso? Bom, ela dá talento, né? Ela entra com o talento dela e é o dedinho verde, né? Muito bom. Mas, assim, a gente tem na Draco coletânea premiada, tem conto meu premiado em coletânea da Lu Evans também. Né? A Cristina teve o conto dela premiada numa coletânea da Draco, que eu dizer. Eu não sei dizer se eu dou sorte. Eu sei, assim, eu procuro sempre me envolver, embora eu não seja editora, né? Mas eu procuro sempre me envolver bastante na divulgação e meio que tentar inspirar as pessoas, né? Tipo, eu inspirei a Cristina a escrever terror. Eu tento mais ou menos inspirar as pessoas e, assim, deixá-las com vontade de ler aqueles livros e tal. Você vê como é que ela mudou a linha temporal, porque não fazia parte dos meus planos de escrever terror nunca, né? Por causa dessa mulher aí. E eu cheguei a publicar um livro só de terror, né? De contos de terror, por causa dela.
Qual que é o nome? Qual que é o nome? Tétricos e Metálicos pela AVEC. Muito bem. Também não tem conto premiado, mas alguns contos dessa coletânea foram semifinalistas do prêmio Aberst, né? Legal. Então, assim, tem contos bem interessantes ali e foi culpa tudo da Ana que me levou para esse caminho. É tudo culpa da Ana. Fazer uma camiseta, é culpa da Ana. Uma camiseta que eu vou dar. O Clécio Durante está nessa coletânea, ele também ganhou o prêmio Aberst. O Luiz Felipe Vasquez já ganhou o prêmio também na Odisseia, da Literatura Fantástica. O Otávio Leblanc, né? Prêmio Leblanc também. O Otávio Aragão, a gente não precisa dizer, uma pessoa, o cara que criou a Interpol, a polícia, né? O cara que criou a Interpol está nessa coletânea, gente. E o conto dele é um conto muito peculiar e maravilhoso. Os contos dele são peculiares. O conto que ele fez lá, que é no Véu da Verdade, é puro terror, assim, eu não esperava que ele visualiza Regina, gente. Ele é muito intenso, né? Então, mas falando nisso, meninas, quais são os nomes dos autores que estão na coletânea? Bom, a Ana e eu, temos o Clécius, temos o Luiz Felipe Vasquez, temos a Patrícia Trigo, temos o Rafael, que é conhecido como Rafs, Rafael Silva, e já falamos do Otávio, né? Faltou alguém? Não. São 7 ao total. Cristina, Ana, Otávio, Luiz, Rafs, Patrícia e Clécio. Isso, falamos todos. Otávio, Felipe, Patrícia. Aqui, ó, o Alex do Bandeira Books. Adoro ela, as melhores escritoras de fantasia da atualidade. Obrigada, Bandeira Books. Então, meninas, agora deixa eu perguntar para vocês. Se vocês pudessem viajar no tempo, né, de uma forma linear, visitar algum lugar, conhecer alguma pessoa, o que vocês escolheriam, passado ou futuro? Sem poder mudar a linha do tempo, a linha do tempo, por favor. Determinista, né? Ou seja, porque tem dois tipos, né, na ficção. A possibilista, que é tipo de Volta para o Futuro, que você pode mudar, e a determinista, que é aquele tipo de fantasia que já está tudo certo e você não pode mudar nada, né? Se fosse assim, por exemplo, que você tem no Exterminador do Futuro, né? Aquela fantasia assim que o cara volta e ele que vai ser o pai daquela criança que não sei o que, já tá terminado, né? Tudo tipo escrito, né? Olha, se fosse uma fantasia determinista que não pudesse mudar absolutamente nada, aí também teria que ver. Eu estou lá no meio, tipo assim, eu estou lá dentro, corro perigo de ser morta, se for o caso, ou eu estou como uma observadora, entendeu? Então, todas essas questões, porque, por exemplo... Condições. Condições. Se você chegasse e me dissesse assim, ó, é a voz do trovão, né? O som do trovão. Você não pode nem pisar numa borboleta, mas você está lá dentro e um bicho pode te comer. Cara, eu teria que ir para um lugar seguro, um lugar que eu sei que está seguro, né? Por exemplo, eu escrevi um recentemente que ainda não foi lançado numa coletânea da Lu Evans, que eles fazem viagens no meu conto, eles fazem viagens mentais apenas, eles não vão com o próprio corpo, como se a tua mente fosse levada dos seus sentidos. E a menina escolheu ouvir uma cantata do bar. Ela vai estar dentro de um local, ela está no século XVIII, mas ela está num lugar onde ela sabe que as pessoas chegaram, beberam cerveja, e beberam, na verdade, beberam café, principalmente porque era uma cafeteria, né? Era uma cafeteria na Áustria. E elas ouviram a cantata na Alemanha, aliás, e elas ouviram a cantata do bar, né? Então, se eu soubesse assim, pô, eu vou estar num lugar onde coisas bacanas aconteceram e eu sei que não morreu ninguém, eu sei que vou viver esse momento. Aí, cara, de repente, sei lá, eu queria ver uma apresentação do Shakespeare, né? Acho que mulher não atuava, mas podia assistir, não sei. E se a minha está certa que, pelo menos nas cidades menores, as mulheres podiam assistir o teatro antigo, talvez eu gostasse de ver uma montagem da Lisístrata, porque eu me amarro na Lisístrata. Agora, tipo assim, não, você pode morrer, alguma coisa pode acontecer, né? Ou se você, não, sei lá, nada vai te acontecer. De repente eu queria ver Cartago, né? Com os meus próprios olhos. Futuro. Olha! Era futuro, não. Eu também penso como a Ana, assim, quando você fez a pergunta, com certeza eu iria para o passado, com certeza. O futuro, não é que o futuro não me interessa, o futuro me interessa muito, mas eu não quero saber como vai ser.
Exatamente. Entendeu? Agora, o passado, eu queria muito como observadora, não queria participar, eu queria como observadora, em várias fases do desenvolvimento da humanidade, sabe? Várias, assim. Uma que eu sempre, quando eu vejo algum filme, algum documentário, que, cara, eu me interesso muito, que eu queria muito ser uma mosquinha para assistir uma reunião de Neandertais, por exemplo, assim. Aham. Claro que Deus me livre de ser descoberta nessa reunião, né? Porque imagina, um Homo sapiens no meio, ia morrer na hora, né? E aí nós Mas assim, eu descobrimos queria de onde ver, veio o elo perdido. eu queria ver como é que eles agiriam e tudo mais. E fases da história, né, da humanidade, assim, Aham. que a gente, né? Cara, você está assim, numa forja de bronze, na época da Idade do Bronze, as Nossa! cenas, os caras fazendo aquelas espadas, sabe? E se você pudesse participar anonimamente, ó, vou te dar uma roupa típica da época e você pode transitar na rua só para É. sentir, Ai, esbarrar em alguém só para sentir. eu acho que eu Olha, ia querer matar uma curiosidade. Eu queria saber. Eu não ia nem, tipo, eu só queria saber como eram os verdadeiros braços da Vênus de Milo. Legal. Sabe? Ver aquele momento que o escultor falou: quer saber? Eu vou cortar os braços. Ou talvez ele tivesse esbarrado na estátua, quebrou os braços e falou: eu vou lixar aqui e vai ficar brilhante. Acabou, sabe? Toda essa. Eu não sei, para mim a Vênus tem esse mistério que eu gostaria muito de conhecer. Mas se fosse por uma coisa mais minha, para ser, vai, meio. Vai, brincar um pouquinho, né? Eu praticava artes marciais, eu voltaria no tempo para participar de um campeonato de artes marciais contra o Chuck Norris, só para falar todo mundo. Eu levei um soco do Chuck Norris e sobrevivi. Eu lutei contra o Chuck Norris. Né? E é uma coisa que a gente começa a pensar, a gente entra em looping, né? E falando em looping, nessas coisas que a gente pensa, meninas, como a gente estava falando, Júlio Verne é muito técnico, outros são muito vagos, né? E tem autores que trabalham entre, né, o técnico, o abstrato, e flui muito bem. Qual conto vocês poderiam dizer que é o mais técnico e qual que vocês poderiam dizer que é o mais envolvente sem entrar tanto na linguagem? eu acho que pelo fato de serem contos, pela Uhum. característica do formato do conto, que é uma coisa mais sucinta, eu acho que não há muito espaço para ser muito técnico, né? Talvez tenha dois contos, eu não vou falar de quem é, porque senão talvez eu dê muito spoiler, mas tem dois contos que beiram um pouquinho a ficção científica, que talvez, por mencionarem alguns elementos, assim, sejam mais técnicos, né? Porque Uhum. mencionam elementos para justificar o que está acontecendo, mas, assim, não é o espaço de um conto aprofundar nesse ponto. Os contos estão explorando mais realmente a vivência do personagem naquela suposta viagem ou experiência temporal, né? Exato. E a gente não pode chegar para um ponto de fantasia, ele pode ser tão envolvente quanto um de ficção científica. Depende da sua maneira de contar, depende de como você construiu o seu personagem, depende se a pessoa que está Uhum. ali se importar com o que está acontecendo, se você conseguiu criar tensão. E eu vou te falar que todos os contos conseguiram isso de uma forma ou de outra. Né? Mas Ah, eu acredito que todo mundo, uhum. assim, quando as pessoas lerem, com certeza elas vão ter favoritos e possivelmente elas vão ter pontos Chegamos da escolha de Sofia, Ana. Para vocês, meninas, qual que é o conto que surpreendeu? de A Otávio gente... Aragones. Ah, E um total. ponto que me surpreendeu no sentido de ele usar uma linguagem diferente, ele ser uma perspectiva diferente, um personagem improvável, inusitado e se sair muito bem, trabalhando com um conceito de tempo que não é exatamente o de viagem no tempo, no sentido de alguém se deslocar temporalmente, mas sim no sentido de uma consciência recuar ou um instinto recuar, porque ele trabalha com atavismo, ele trabalha com o tempo atávico, o tempo ancestral. Aquela impressão que ficou de você que faz uma pessoa, por exemplo, instintivamente saber que ela tem que correr para se abrigar quando tem uma chuva, né? Ou saber que ela tem que defender quando ela vê um certo tipo de olhar numa pessoa. Né? Eu não vou dar spoiler de quem é o personagem dele, mas me surpreendeu bastante. Não que ele não tivesse feito um conto de Interpol,
né? Ou que ele tivesse feito um conto diferente do que a gente supunha que ele faria, porque ele é uma pessoa que gosta de surpreender e faz isso muito bem. Mas pelo inusitado de tudo que ele fez, esse foi o conto que mais me surpreendeu. Ah, muito bem. Cris? Eu não vou falar qual conto me surpreendeu. Eu vou me abster. Oh. Alguns me surpreenderam. Não, Então, sim, surpreenderam por serem muito legais. Esse me surpreendeu por ser mais inesperado. Ele foi bem inesperado. Então, pessoal, para quem está chegando agora, né? Oi, Bico do Corvo, oi, galera. A gente está falando do Sete Faces do Tempo, que é uma coletânea da Pictus Editora. E se vocês forem na nossa postagem, no Instagram e no site da Pictus, vocês vão ter o formulário que a gente vai fazer o sorteio até o final da live da coletânea, certo? Então, para você que gosta de ver. O sorteio, desculpa, é pictus.com.br/sorteio toca. pictus.com.br/sorteio toca. Vamos lá, pessoal, deem uma olhada, né? Agora, né, já que a Cris se absteu, né, vocês acham que a gente dá o gostinho para falar o título dos contos ou não, meninas? Podemos falar. Então, enquanto vocês falam, eu vou mostrar novamente aqui a foto linda desta coletânea. Olha aqui, gente, que linda. Com 7 símbolos para 7 contos, né? Vamos ver qual conto representa qual símbolo. Eu não sei se é melhor a gente falar os títulos ou falar por alto o que cada conto fala. O que você acha, Ana? Eu acho que a gente pode falar o título e a gente pode pelo menos dizer fantasia, ficção científica. Eu acho que uma sinopse dos contos também não faz mal, mas não vamos falar o que é, de quem é cada conto, né? Tá, isso. Peraí, deixa eu vamos começar. Nós temos um conto chamado 10 Minutos para a Luna. E nesse conto é uma FC espacial, uma fantasia espacial, né? Tem uma agente galáctica que viaja com um robô, e o robô é muito impertinente. E existe uma distorção temporal, e isso atrapalha a missão deles, eles têm que se virar para conseguir resolver esse problema. Cristina, fala o próximo. Bom, eu vou seguir aqui na sequência que está em ordem... não está em ordem alfabética, não. Bom, vou sortear um outro aqui. Déjà vu. Bom, também é uma pitadinha de ficção científica. Tem uma jovem que sofre alguns lapsos temporais. E, bom, mistura um pouquinho de suspense também, além da ficção científica. E tem, assim, um final bastante impactante. Eu acho que eu só posso falar isso. Muito bem. A gente tem um conto que chama O Cheiro de Seus Passos. E esse é um ponto seus passos. O cheiro de seus passos. Esse é um ponto que trabalha com uma ideia de tempo que é guiada pelos sentidos e pelo instinto. Né? É uma coisa que não é muito científica, não é fantasia, eu diria até que é um conto realista e tem uma qualidade psicológica dentro dele. É verdade. É uma transformação do próprio personagem, né, que vai trabalhando dentro dele. Assim. Então é a percepção do personagem de tempo que é o mais curioso. Inclusive, é um conto que ele não é escrito da maneira tradicional, digamos assim, né? O leitor se depara logo no início, estranha um pouco a maneira como está escrito, e depois ele entende por que ele está escrito daquela forma, e aí tudo faz sentido. É muito interessante esse conto. Nós temos também o conto Dois Andarilhos, que é uma fantasia, e envolve uma jornada ao passado para poder resgatar uma pessoa, e essa viagem é atrelada a um objeto mágico, né? Fantasia usando o recurso da magia para poder viabilizar uma viagem no tempo. Como os portais do livro da Ana.
Oi? Como os portais do livro da Ana, um objeto mágico para possibilitar a viagem. Sim. Os pilares do meu kart, é tipo isso, né? Certo. A gente tem um conto chamado O Livro de Frei João. No livro de Frei João tem um estudante de belas artes e ele está Uhum. pesquisando ilustração botânica de uma planta assim, que ele não encontra em lugar nenhum, e de repente ele acaba fazendo uma viagem no tempo. Ele vai viver uma aventura no Brasil colonial. Olha que legal, que Está vendo legal. que está delicado, né? Tem fantasia, tem ficção científica, É. faltam. Temos uma romantasia. Falta mais uma Opa! ficção científica que eu vou deixar para a Ana falar no final, mas temos uma romantasia, que é onde o tempo Uhum. aprendeu a ficar. Romantasia, então o tema central é um amor que sobrevive ao longo dos séculos para ter um desfecho, né? Então a viagem temporal está nessa coisa da sobrevivência do amor ao longo dos séculos. Muito interessante também. Deixa eu ver, falta só mais um, né? De ficção Isso. científica. Esse se chama A Praia do Fim do Mundo, e o conceito de tempo dele é o conceito de eras. Como se você tivesse uma era dos dinossauros, uma era dos mamíferos, uma era dos seres humanos, uma era em que tudo acontece em grandes ciclos, né? E essa pessoa chegou no momento em que um grande ciclo está terminando e ela está vendo assim no final talvez do ciclo da humanidade na Terra, né? Os últimos momentos da humanidade na Terra e o início de alguma outra coisa que está acontecendo ali, né? E ao mesmo tempo assim é como essa continuidade, né? Se vai haver uma continuidade para a Terra, né? Quem vai herdar a Terra? Quem são as espécies que vão herdar a Terra? O que vai ser feito dela? É mais ou menos isso. Então, são um ponto que é uma ficção científica, uma distopia. Ele tem muito de filosófico. É. Ele é uma... Você vê como é que tudo isso que a gente falou, como é que esse livro é uma verdadeira viagem, né? No sentido literal, né? Então ficaria, a gente limitaria um pouquinho a ideia do livro se a gente chamasse ele de Sete Viagens. Porque você tem o tempo atávico, você tem o tempo cíclico, você tem o tempo, o salto no tempo realmente, assim, a volta no tempo. E você tem a transformação. Alguns personagens, eles se transformam quando eles fazem essas viagens, né? Eles mudam, eles adquirem outras perspectivas, né? Ou então eles solidificam amizades, enfim. Tem tudo isso. Para que meninas, tive uma dúvida para o pessoal, né? Para quem ganhar o livro no sorteio ou for, né, no site da pictus.com.br e adquirir a coletânea, né, como ela está em pré-venda, quais que são as previsões de entrega? A previsão de entrega é ao longo da segunda semana de agosto, da segunda quinzena de agosto, a partir do dia 16 é domingo, então a partir do dia 17 de agosto a gente vai começar a fazer a postagem das remessas. Já tem encomendas pelo site, vamos ter esse sorteio, e quem não ganhar o sorteio e quiser adquirir, vai chegar na segunda quinzena de agosto. E tem brindes? Tem um marcadorzinho e tem para quem for comprar, tem um desconto, né? Que tem o cupom Toca Desconto. Toca desconto aí, pessoal. Vai lá, toca desconto, tá vendo? Então para vocês, marcador de página é brinde? Eu acho que sim. Eu também acho que sim. A minha editora, ela brigou comigo. Ela falou, Marcos, marcador de página não é brinde. Escreva isso na minha lápide. Ela falou isso pra mim. E ela resolveu fazer bottoms. Eu já fiz brindes diferentes, assim, tipo imã de geladeira, camiseta, bottom também. Mas eu, particularmente, eu não sou uma pessoa assim muito ligada a brindes, não. Se eu ganhar um marcador bonito junto com o livro, eu fico feliz, porque marcador é uma coisa que, além de ser útil, é uma coisa colecionável, uma coisa levinha, tem marcadores lindos. Eu já comprei marcadores assim, no museu. Né? Tem marcador que é melhor que o livro, infelizmente, viu, gente? Olha que bonito. Olha que lindo. Olha, eu tenho mania de quando eu acho o marcador muito, muito bonito, eu plastifico para não estragar. Ah, legal. Né? Eu acho o marcador muito bacana. Agora, assim, tem gente que gosta de receber brinde e tal, ganhar
assim, postal, bottom, essas coisas. Mas eu não vejo assim. É porque varia muito da pessoa, né? O que a pessoa e gosta, também né? Eu gosto de caneta. Um gosta de caneta, outro gosta de bottom, né? porque tem a galera dos bottoms, tem a galera dos marcadores, né, que colecionam. Mas, meninas, falando nisso, em 2026, que eventos a gente pode encontrar a Pictus, editora, e que eventos a gente pode encontrar vocês? Tá bom. O que já está agendado para 2026 é a Feira Literária de Niterói, a FLIM, que vai acontecer de 13 a 16 de agosto, no Reserva Cultural, em Niterói. É pertinho da Barca, quem vem do Rio de Janeiro. Quem mora em Niterói já conhece bem a reserva, mas quem vem do Rio, chegando na Barca, anda para a direita um pouquinho e vai chegar lá no Reserva Cultural. É um evento grande, que vai ter presença de... Tem um barulho, né? Estão chiando. Eu não estou escutando. Estão chiando. Vai ter a presença da Conceição Evaristo, e várias figuras do meio literário, jornalistas. É um evento bem grande, muito legal. Ano passado foi magnífico, esse ano a gente está com altas expectativas. Então o lançamento oficial é lá. Vai ter sessão de autógrafo com os autores, que são do Rio de Janeiro. Depois a gente vai divulgar a agenda. O Clécio é do Paraná. E depois a gente deve participar da Feira Literária da UF, que é uma feira que acontece dentro da universidade, mas é aberta ao público também, em setembro. Em setembro. Aí a gente vai divulgar nas nossas redes. Eu e a Cristina separadamente vamos participar também de um evento no Rio, né? Que é o Rio Neon, né? Isso, Rio Neon em novembro. É em novembro. Aí a gente vai estar lá em dias separados, mas a gente vai estar levando lá esse lançamento também. Isso. Legal. Deixa eu dar um salve aqui para o Rascunhos da Camila. Literatura em vitrine. E o Michel Fonseca. Michel é o representante da Toca do Aventureiro no Rio, então provavelmente ele vai levar livro para vocês. Autografarei na Barra, viu? Gente. Para vocês que chegaram agora, gente, vai no editorapictus.com.br/toca, certo? Não, é sorteio toca. Preenche o formulário que a gente vai fazer o sorteio dessa coletânea sobre viagem no tempo, gente. Daqui a pouquinho o sorteio, hein, gente? Exatamente. E uma coisa que eu gosto muito, né, que eu falei do Michel pegar autógrafo para mim, eu gosto de autógrafo. Mas uma coisa que é muito difícil é quando você compra uma coletânea, você conseguiu o autógrafo de todos os autores na coletânea, gente. É verdade. É uma missão quase impossível, né? É uma missão quase impossível, principalmente quando algumas coletâneas, infelizmente, não teve o recurso de ser física e você só tem ela eletrônica, né? Então, e deixa eu perguntar para vocês, meninas, qual que é a preferência de vocês? Porque eu sou uma pessoa da mídia física, eu só pego o eletrônico quando eu não tenho opção, quando já saiu de catálogo. Eu gosto de pegar o livro, de cheirar, cheirinho de livro novo, cheirinho de livro de sebo, né? E vocês? Eu gosto do físico também. Embora eu tenha Kindle, mas o livro físico ainda mora no coração, né? Eu não sei as próximas gerações como é que vai ser, mas como é que vai ser essa relação, né? Mas hoje, a gente que passou pela transição, eu tenho um apego pelo físico ainda. Eu gosto de livro, mas muitas vezes prefiro por várias razões. Normalmente é bem mais barato e eu compro muito. Depois, eu não tenho mais espaço. Né? Pelo que eu fiquei sabendo, gente, essa é só a estante de Essa é só a estante do escritório. Parede inteira. Tem na sala, tem no quarto da minha filha, tem no meu quarto. Então, outra razão também, além do preço e além da armazenamento, é que eu leio muitos livros assim que eu não vou ler realmente. Né? Assim, um romance sobre, não desmerecendo nada, nem gênero nenhum, mas às vezes você pensa, um romance sobre
que eu comprei hoje. Donas de casa que estão furiosas com os maridos, então elas planejam o assassinato dos maridos, por exemplo. Deve ser muito bem escrito, ágil, divertido, eu vou ler, mas eu não faço, não é um livro que eu vou ficar relendo, faço questão de reler. Por exemplo, uma coisa do Asimov, do Clarke, e da Ursula Le Guin, que eu amo, não sei o que é sobre viagens no tempo. Pô, eu quero que esse livro siga, que é um livro que eu vou reler, um livro que eu vou recorrer. Né? Depois eu te mando as fotos dos livros do Asimov que eu vi hoje lá no sebo. A Bandeira posta sempre aquela estante. Tem aquele de capa dura que a gente compra de capa dura porque aquele é especial. O Bandeira ele tem muito espaço, porque até onde todo mundo sabe, e até onde a esposa dele sabe, só tem 200 livros na casa. Tá? Essa é a história dele e ele fica com essa história todo santo dia. Entendeu? Só tem 200 livros. Né? Tá bom. Mas esse eu te disse há 5 anos, né? Então, mas a gente fala constantemente aí, quantos livros tem? 200, Marcos? 200? Pergunta para minha esposa, 200 livros. É o que eu falo na Biblioteca Nacional. Eu chego assim, olha, aqui na divisão de manuscritos a gente tem cerca de 1 milhão de itens. Quer dizer, olha, eu ouvi isso há 30 anos, quando eu comecei a trabalhar aqui, então deve ter um pouquinho mais agora. Não, mas é isso, gente. Comprar livro amanhã. Chega uma hora que realmente eu devo ter na minha casa cerca de 6 mil livros, né? Cerca de 6 mil. Eu já tive frio. E se eu não tivesse doado muitos livros, hoje eu teria muito. Mas eu realmente, tem livros preparados para doação. Tem revistas que meu marido gostaria de ver, se ele quer guardar algum exemplar, vai se desfazer também, ou doar, ou entregar, ou alguma coisa assim. Mas fora esses livros que estão para serem doados, a gente tem livros instantes, né? Tem um amigo que eu vejo, a gente tem milhares de livros, eu não sei mais. Eu até como bibliotecário, eu acho que tem que ser mais. Seu áudio tá cortando um pouco, viu, Ana? Vocês querem que eu tente falar assim tenta sem o microfone pra gente... Mas isso é uma coisa constante. Eu mesmo... Vamos lá. Sim. Eu mesmo, eu gosto... Tem livro que eu quero ficar, e tem livro, por exemplo, eu tenho minha filha, eu tenho neto, então eu tenho livro infantil, quando a pessoa me manda livro infantil, tal, eu falo, eu vou ler, fazer resenha, mas eu vou passar para criança, né? E aqui em São Paulo a gente tem algumas estações que você pode ir lá, eles montaram tipo umas estações, na estação Ipiranga tem uma estante de madeira assim feita com caixas bonita, que você traz livros em revista para doação, é para o pessoal pegar e levar, né? Então, exatamente. Agora, meninas, tem uma sugestão aqui, não sei se foi a Cris que fez, se foi a Ana que fez, é uma brincadeira para a gente fazer, né? Que é o seguinte, um exemplo. Você apagaria algum acontecimento do passado, se pudesse viajar no tempo? Do passado no mundo ou no nosso? Do passado, que você escolheria, né? Não, acontece que qualquer acontecimento do passado que você mudasse ia interferir no seu presente atual. Mesmo se mexesse numa coisa que aconteceu na Rússia, vai alterar o seu presente atual. Eu, particularmente, não mudaria nada do passado, porque o meu presente eu domino. Eu sei até onde eu posso lidar com ele, estou segura com ele, ok. Então, eu não gostaria de mexer em nada no passado. Eu também, o máximo que eu mudaria seria aquelas coisas tipo assim, não, cara, eu não deixaria cair uma bomba em Hiroshima, por exemplo. Mas essas são coisas que mudariam radicalmente, a gente nem teria nascido, assim. Algumas pessoas não teriam nascido, né? Isso aconteceu com outros filhos também, né? Não deixaria de haver escravidão no mundo. Quer dizer, é muito vago. É muito vago e você não sabe que caminho o mundo teria seguido depois disso. Por exemplo, Roma, Cartago venceu Roma. Pô, como é que a gente está hoje? Eu não sei. Acho que no seu caso seria legal, né, como você é uma bibliotecária, você viajar para lugares que você sabe que vão ser destruídos e falar, vou salvar todos esses manuscritos e levar embora. Né? Para a Biblioteca de Alexandria. Olha, que salto a humanidade teria dado, né?
Quantos séculos de conhecimento teriam sido pulados, né? Se a biblioteca tivesse sobrevivido, né? Ou voltando no tempo e falou, ó, essa franjinha é uma má ideia. Não corta a franjinha, entendeu? Que todo mundo tem um corte de cabelo que se arrepende, né, gente? Mas assim, é coisas da nossa própria vida. Assim, eu não queria ter brigado com fulano, queria ter sido mais compreensível compreensivo com Beltrano, queria ter passado mais tempo com meus pais antes deles irem para outro lugar, né? Para outro plano. Mas são reflexões que todo mundo tem, é uma coisa mais filosófica até. Mas, assim, em termos, se você realmente pudesse manipular o passado e modificar, e se eu pudesse optar, eu não mexeria. Eu deixaria, porque eu não sei se, aparentemente, uma coisa boa que eu eliminasse no passado, assim, que eu modificasse por um bem maior, o que poderia ter causado depois, entendeu? Exatamente, é a questão do efeito, você não sabe, isso poderia ter sido muito pior depois. Tem o efeito borboleta, né? E tem uma série de livros que eu li o primeiro, mas eu era muito novo, e eu não estava entendendo. Eu estava muito novo, acho que tinha 12 para 13 anos, que é a Operação Cavalo de Troia. Eu fiquei assim, eu comecei a ler, eu falei, nossa, isso aqui é muito complicado. E quando eu descobri que tipo, era uma série enorme de livros, eu não continuei. Eu não sei, ultimamente eu tenho pensado em voltar para essa série. Algum de vocês conhece? Porque ela sobre viagem. Eu acho. Eu não sei nem exatamente o que é. Eu sei que é uma pessoa que foi para a época de Cristo, uma coisa assim. Mas é o relato de uma pessoa que afirma que o governo americano conseguiu, através de tecnologia alienígena, Roswell, montou uma máquina do tempo e resolveu mandar pessoas no passado para comprovar a existência de Cristo, esse tipo de coisa, né? E o livro é muito complexo. E eu achei muito chato, mas eu não sei se era por causa da minha idade ou não, né? Não, também eu acho. Bom, enfim, eu não li para saber, mas eu acho que meio. Sei lá, se você pode pegar nele como ficção, ou isso, não sei, mas parece meio teoria da conspiração. Aqui, ó. A literatura em vitrine perguntou: e uma viagem para o futuro? Se a gente faria uma viagem para o futuro. Eu gostaria de fazer uma viagem para o futuro. Eu não. Não gostaria. Sei lá, se você chega no futuro e descobre que a Terra foi destruída, se você vê que as pessoas estão vivendo muito mal, se você vê que aconteceu uma coisa muito ruim, né? Ou se você chega a ver até membros da sua família, seus descendentes todos mal. Esse medo. Agora, vamos fazer uma pergunta diferente aqui, então. Você é obrigado a escolher. Você é obrigado a escolher entre uma viagem ao passado e uma ao futuro. E aí, nesse caso, você faria o quê, Ana? Se eu sou obrigada a escolher passado ou tem que escolher. Passado. Mas assim, eu não posso escolher que tipo de passado? Não, é surpresa. Pode ser qualquer momento. Olha só. Surpresa por surpresa, o futuro pode ser pior que o passado. Então eu vou pro passado. Tá bom. Não é? Eu ainda iria pro futuro. Chegar no futuro e descobrir que sei lá, uma espécie alienígena está fazendo a gente de gado, ou que de repente todos os seres humanos estão contados para fazer experiências científicas com a gente. Ou que a gente está vivendo no conto da Aya. Não pode ser? Então. Aliás, né? Mas tem coisa bem parecida no passado, né? Quase isso. No futuro também. Então, descobrimos aqui que o barulho de chiado não é do fone da Ana. É um viajante temporal que está tentando impedir a Ana de voltar no passado. Ana e pro futuro. Está dando interferência aqui na... Olha, eu mandei para você agora há pouco, Marcos, os nomes dos que se inscreveram. Tá, tô abrindo aqui, só um instante. Literatura e vitrine. Não é que eu não tenho esperança num futuro melhor, eu tenho, sabe? Mas assim, eu tenho, mas eu realmente não sei nem se no futuro um ser humano conseguiria viver na Terra, na verdade é essa, né? No passado a gente sabe que o ser humano viveu, apesar de tudo, foi resiliente, as pessoas viviam, né? No futuro eu não sei se eu conseguiria respirar o ar da Terra, eu não sei se as pessoas falariam um idioma completamente diferente daquilo,
Se no passado eu, pelo menos, assim, saberia que país é esse, que terra é essa, o que são essas pessoas. Lógico, Depende do podia- momento do passado, né? Depende, podia ter tempo de orçamento teto, vai ser muito complicado também, né? Até nos dinossauros. Podia cair no meio do vulcão, assim, da Terra explodindo, mas Tudo ok. bem. Bom, Faz eu parte. recebi os nomes aqui, meninas. São 5 pessoas, são 5 nomes, né? Ah, peraí que deu uma travadinha. Voltou, voltou, voltou. Então a gente vai fazer o sorteio, certo? Na ordem que tá aqui para mim, eu vou colocar aqui na tela, certo? Para o pessoal ver. Aqui. Vamos lá. Então, aqui vocês estão vendo, certo? Ó. Rogério, Verônica, Kérida, Jorge e Portos. Então, ó, Rogério 1, Verônica 2, Kérida 3, Jorge 4, Portos 5, certo? Agora, vamos sortear, meninas? Vamos lá, Vocês querem esperar mais sorteador. um pouquinho? Então, ó, de 1 a 5, certo? Estou com o sorteador aqui, ó, 1 a 5, vamos lá. Novamente, gente, ó. Rogério 1, Verônica 2, Kérida 3, Jorge 4, Portos Portos 5. Vamos lá. É 1, é 2, é 3 e... Foi o Tchau, número 4. Jorge Aí. Jesuíno. Jorge Jesuíno, meus parabéns, Jorge. Você foi o ganhador. Olha aí, deixa eu virar a câmera aqui de volta. Aí. Parabéns, Parabéns, Jorge. Obrigada Jorge. pelos que participaram Espero que do goste. formulário. Isso mesmo. Depois eu vou fazer uma postagem dando os parabéns para o Jorge, tá, Jorge? Lembrando, manda um direct pra gente com seus dados. Depois na segunda quinzena de agosto, que os livros vão estar começando a ser enviados, certo? E avisa Pra se você quem- quer que a gente autografe. A gente pode autografar, mas livros, pelo menos. A gente vai estar no evento, 4 autores vão estar no evento. A gente pode coletar as assinaturas no máximo possível. Então, e pessoal, para quem ficou com vontade, né, pô, não ganhei, vai na pictus.com.br, 7 Faces do Tempo, tá na pré-venda, certo? E eu tô vendo aqui, tem outros títulos muito, muito legais, né? E muitos dos autores da Pictus, como eu gosto de falar, eles são faca na caveira, porque ganharam o prêmio, né, menina? Isso aí. Tem, para quem gosta desse assunto de viagem no tempo, tem também a Arca de Meguetos, que também brinca com questões temporais. 3 universos com o tempo correndo de uma forma diferente. E os personagens transitam entre esses 3 universos. É um romance de fantasia. Olha, gente, nossa senhora, deixa eu ver a ficha técnica desse livro. Gente, ó, o preço na pré-venda tá R$ 39,90, certo? Pô, entrega a partir de 15 de agosto, 164 páginas. Ó, Ana Augusta Meirelles, Clécio Alexander Duran, a Cristina Pezel, que tá aqui, as duas meninas, lógico, né? O Luiz Felipe Vasquez, o Octávio Aragão, Pati Trigo e o Rafael A.F. Silva, gente. Vamos lá, pega lá. Vale a pena, né, meninas? E tem o desconto, toca desconto. O livro sai por Toca R$30. desconto. Toca desconto. R$30. Toca desconto. E aqui, né, gente, porque eu tô vendo que tem ligação aqui com a questão do Mercado Livre aqui também, né? No link, pode ser que você ainda tenha alguns pontos, né, que a gente pega esse Amazon, Mercado Livre, a gente acumula pontos, pode ser até mais barato, né, meninas? Porque a forma de pagamento ali pelo Mercado Pago, né? Então, gente, olha aqui, ó, que lindo. Eu vou aqui colocar na tela a foto, né? Aqui, peraí, dos autores. Opa, peraí, aqui, né? Aqui,
certo? Olá, galera. E o Clécio sempre com essa pose de modelo e ele escreve sobre lobisomem e é desembargador, né, gente? Você sabe que ele é um lobisomem também, né? Na vida real. Eu sei. A hora que eu peguei o livro dele, gente do céu, vocês sabem, né, que a dona Tânia é a estrela do canal, né? Minha mãe olhou assim, ela falou, gente, eu sou uma senhorinha de 60 anos, eu vou precisar de um apoio para pegar esse livro, porque, gente, é um tijolo, se você tacar na cabeça de alguém, mata, não sei se vocês viram, né? O Crônicas do Lobisomem dele. Não. E tá fantástico. Então, gente, ó, R$ 39,90. Tem o código de desconto do Toca. Vale muito a pena. Na verdade, quando eu terminar essa live aqui, eu vou pegar um, porque sempre cabe mais um na estante. Bom, na estante da Ana, talvez não, né? Mas na minha cabe aqui. Né? E, meninas, antes da gente encerrar, digam onde a galera pode encontrar vocês, pode entrar em contato, se vocês estão disponíveis para outras coletâneas, para bate-papos, para colaborações. Se o pessoal quiser mandar chocolate. Eu vou falar o meu site. Você pode me encontrar ou pelo site da Pictus Editora, pictus.com.br, ou no site da escritora cristinapesel.com.br. Nas redes sociais, Cristina Pesel, né? Facebook, quem usa ainda pode me encontrar lá, Instagram. Só TikTok que eu ainda não entrei não, porque meu nível de loucura ainda não chegou nesse ponto. Eu também, viu? Eu também. Eu sou do cara do... Eu tenho Facebook, eu sou do Instagram e do YouTube e só. E falando nisso, gente, depois essa live também vai subir pro YouTube, então vocês vão poder assistir nas duas plataformas. Ana, sua vez. Então, também mais fácil me encontrar atualmente pelo Instagram, pelas mensagens, né? Eu tô como Ana Merege, tudo junto. Também o Facebook eu uso raramente, até tirei ele do celular, porque senão ficava verificando muitas coisas, mas eu ainda falo por lá, no Messenger também, analucia.merege. Agora, para quem quiser ler algumas coisas minhas, alguns pontos meus, gratuitamente, né? Eu tenho um blog desde 2002, que atualmente ganhou o troféu Teia de Aranha, mas ele já teve muita coisa lá interessante e tudo mais, assim. E tem os links para alguns pontos meus que estão disponíveis online, em sites, em coletâneas que estão em sites abertos, né? E é o estantemágica.blogspot.com. estantemágica.blogspot.com. Nele tem um link também para o castelodaságuias.blogspot.com, que é o blog especial da série do Ateldade, né? Que tem os livros do Castelo das Águias, A Ilha dos Ossos, A Grande Amba, né? E além de alguns prequels e tal. E lá também tem pontos gratuitos para ler dessa série, e tem links sobre o universo, sobre os personagens, tem arte que foi feita dos personagens, então tem bastante coisa para me ler. E no Estante Mágica tem link para vários pontos diferentes, e eu não coloquei lá, mas eu tenho um livro sobre a história do livro, que logo eu coloco o link para lá também, para a página, para quem quiser ler a Ana não ficcionista, né? A Ana com chapéu de bibliotecária. A Ana com chapéu de bibliotecária, eu acho que deve ser mais uma Ana com chapéu de Harry Potter. Não. Disponível para de coletâneas, não sei, vem bater papo comigo, traga a sua proposta, né? Quem sabe, de repente a gente participa, pode ser, né? Dependendo do tema, claro, das condições. Só não me chama de claro, assim, antipática. Não me chama para coletâneas daquelas pagas, daquela que o autor paga para participar. Não vou participar, tá? Mas, assim, desejo toda sorte. Se for transparente, é um modelo válido, tá? Se for transparente, né? Só eu que não vou aderir, mas... De outra forma, também pode ser que não. Venha conversar comigo. De repente, você traz um tema interessante, você traz uma proposta interessante, você está trabalhando com gente bacana, e pode ser que eu participe, sim, com muito prazer. Eu adoro participar de coletânea, né? Só que realmente eu tenho tempo para isso, e o tema tem que ressoar com o que eu curto fazer. Muito bem. Eu esqueci de perguntar, meninas, se alguém quiser pegar o livro de vocês com vocês, quais exemplares vocês têm? Bom, os meus pela editora Draco ou pela Escrita Fina,
ou ainda pela Claridade, que é o conto de livros, conto de fadas, eu peço que vocês comprem diretamente com as editoras, tá? Tanto o da Claridade quanto vários da Draco e contos também estão na Amazon como e-books, tá? E também estão com o livro físico lá. Então, muitos deles têm e-book, para quem preferir, Kindle. Então, eu prefiro que compre diretamente com as editoras, por favor. Tudo bem. Tá bom. No meu caso aqui, pela Pictus Editora, entrando no site, vocês vão ter tudo tem em estoque, tá? Eu recomendo muito a Sétima Chave, uma coletânea muito legal também. Fala um pouquinho dela aqui. Porque os contos são contos interligados. É um romance, como se fosse um romance fix-up, né, que chama, né? São contos interligados, eles são independentes, mas a gente passou uma missão para os autores. A gente criou um universo, criamos um mapa desse universo, e cada autor tinha que escrever um conto cujo personagem principal fosse inspirado numa raça e classe do RPG. Então, cada um escolheu, um vai ser anão, a outra, como é que chama? Meio elfa. Paladino, a outra meio elfa. Então, e cada personagem com as suas características e sua ficha, né? Então, cada conto tem a ficha do personagem. São contos independentes, dá para ler em qualquer ordem, exceto o último conto. E todos eles estão amarrados no fechamento final. E o interessante é que todos os contos têm um personagem do outro colega dentro do conto também. E você precisa descobrir onde é que ele está, assim, porque não é muito evidente. Eu desconfio que o cara que estava lá na estalagem é o mesmo cara lá do outro conto, entendeu? Então, ele é um livro divertido de várias formas, né? Porque tem essa brincadeira, tem essa amarração e tem um fechamento num conto que amarra todas as histórias. Os personagens todos se reúnem no último conto. Recomendo muito a Sétima Chave. Está lá no nosso livro também, no nosso site. E no site da Pedra.com.br tem todos os livros que eu publiquei também. Então tem o Mundo Esquatório, que foi o primeiro romance que eu publiquei. Tem a história em quadrinhos que eu fiz em parceria com o Rafa Pinheiro. Tem o meu livro infantil também. Então, vocês, olhando o site lá, tem várias opções. Tem o livro de terror também. E foi culpa da Ana. A gente tem que falar que foi culpa da Ana. Muito bem. Quando você for dar autógrafo, você tem que colocar foi culpa da Ana. Isso. Eu vou lançar um livro chamado Foi Culpa da Ana. Ninguém merece. Ninguém merece. Ninguém merece. Precisa de uma camiseta escrito culpa da Ana e uma caneca escrito ninguém merece. Muito bem. Bom, meninas, é isso. Então, pessoal, vão lá no site da pictus.com.br, certo? Usem o código, Cris. O código pro 7 Passos do Tempo é Toca Desconto. Toca Desconto, tudo junto, pessoal. Sigam, por favor, a Pictus Editora, sigam a Cris, sigam a Ana. Cris, já te convido aqui a voltar. A Ana já é de casa, sempre bem-vinda. E quando a gente terminar aqui, né, Cris, ou Ana, tem aquela tradição que a gente tem que mostrar pra Cris, né? Ela já tá rindo adiantada, ela lembrou. Não é pra rir, mas eu ri. Eu sei. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado, meninas. Obrigada a você, Marcos, pela oportunidade. Então, é isso, gente. Eu sou o Marcos. Essa é a Ana, essa é a Cris. Essa foi uma live da Toca do Aventureiro. Bom sábado, bom fim de semana e eu vejo vocês na próxima aventura.